Fala pessoal do canal, muito bom estar podendo comunicar com vocês novamente. E o assunto de hoje é claro, direto e reto. Vou trazer uma análise do que eu vi. Clube do Remo 0, Vitória 2. Jogo que aconteceu lá no estádio Manuel Barradas, em Salvador, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Depois de 32 anos de ausência, o Clube do Remo volta à elite do futebol brasileiro e se esperava um resultado diferente do que foi o jogo. Mas eu vou te trazer alguns dados interessantes que não precisamos ver fantasmas. É uma estreia ruim, estreia com derrota nunca é legal. Mas, de fato, não precisamos ver aqui fantasmas onde, se calhar, às vezes nem existe. O Clube do Remo que estreou 7 jogadores, diferentes daqueles que vinham transitando da Série B para a Série A. Apenas o goleiro Marcelo Rangel e o João Pedro ali na linha ofensiva e outros 2 jogadores conseguiram, de fato, ser titulares desse primeiro 11 do Juan Carlos Osório. Tivemos 7 novos jogadores, né? O próprio Zé Ricardo, o próprio Aleph Manga, o próprio Iago Pikachu, que entraram de titular naquele 11 que o Juan Carlos Osório escolheu. E lembrando, eu gosto de frisar sempre isso nos vídeos, nos materiais, que o Juan Carlos Osório nunca repetiu uma escalação em 150 jogos que esteve à frente do Atlético Nacional. Foram 150 novas escalações, então certamente vai ter jogadores como Vitor Bueno para estrear, jogadores que ontem entraram, inclusive no jogo, Patrick, jogadores que o Patrick de Paula também entraram e ainda vão ter a sua minutagem um pouco mais alta nesse time do Clube do Remo. O Jaderson machuca muito cedo ali no primeiro tempo, entra o Patrick no seu lugar. Depois, uma mexida que eu não entendi de fato. Eu até aqui quero saber se ele sentiu alguma coisa, ou algum incômodo, ou foi mesmo questão técnica e tática. O Zé Ricardo ter saído para a entrada do Patrick de Paula. Ele estava bem, ao meu ver, jogando bem, buscando a bola, tendo ali o controle. Inclusive, controle de bola foi o que me ouvi de ponto positivo nesse Clube do Remo. Ele trocou 413 passes, 100 a mais, né, do que o Vitória, que trocou 313. A troca de passe, ter posse de bola a mais, que foi 58 contra 42, mas não veio o resultado. Mas me traz ilações positivas. Mostra que, de fato, o Juan Carlos Osório vai buscar ter a bola, vai buscar a vitória, vai tentar esse jogo apoiado de um perto do outro, toque e vai, literalmente abrindo espaço para outros jogadores entrarem ali, principalmente no meio campo, como o Pavani, que entrou no decorrer da partida também. Então, assim, é um time que está buscando a sua identidade, tem jogadores ainda por estrear, jogadores que conhecem a competição, um treinador que, querendo ou não, ele é de outra escola. Agora, o Clube do Remo precisava dessa vitória. Muitos falaram, perder para o Vitória era um concorrente meio que direto nessa luta pelos 45 pontos, mas não vamos ver fantasmas. Tivemos também a estreia do Flamengo, que foi derrotado. Então, times e ainda o Internacional perdeu em casa. Agora que, de fato, o Clube do Remo tem que fazer é adotar uma estratégia clara, adotar uma estratégia para buscar um resultado positivo perante os seus adeptos contra o Mirassol. O Mirassol vai ainda jogar nessa rodada, ele termina contra o Vasco da Gama, né? O jogo um pouco mais tarde, ou seja, o Clube do Remo jogou na quarta, o Mirassol joga na quinta, então dá para o torcedor, dá para o staff do Juan Carlos Osório analisar, desmiuçar de fato a qualidade que esse time de amarelo tem. Vamos ver se realmente o Mirassol vai transitar com a mesma eficiência, com o mesmo poderio ofensivo, com o mesmo poderio de jogo, mesmo tendo a mesma comissão técnica. Alguns jogadores saíram, que eram titulares, outros chegaram, está buscando também a sua identidade. Tem mais calendário, mais jogos esse ano, como é a Bola Libertadores, tem Copa do Brasil, Paulistão, Brasileiro, que vai ser longo. Então, vamos ver se o Mirassol vai ter a mesma performance do ano passado. Independente disso, o Clube do Remo tem que fazer a sua parte perante os seus torcedores. Mas o que vai me chamar a atenção é o calendário. Ele pega o São Francisco pelo Campeonato Paraense, depois já recebe o Mirassol e depois na sequência tem 2 jogos, para mim, pesados dentro do Campeonato Paraense. O Águia do Marabá, que é um bom time, já mostrou de fato isso, que vai encardir aquele jogo chato, e depois o Repá, o maior rival do Clube do Remo, o Paysandu, vai ser o adversário. 2 jogos pesados na véspera de um confronto contra o Atlético Mineiro lá depois do dia 10 de fevereiro, se eu não me engano é dia 11 esse jogo. Então esses 2 jogos contra o Águia e também o Paysandu, antevendo ainda a véspera de um confronto contra o Atlético Mineiro, tem que fazer o dever de casa contra o Mirassol para chegar um pouco mais tranquilo, para não ser aquela pressão, levar a pressão para o Paraense, depois transportá-la para o Campeonato Brasileiro. Então, de fato, o torcedor tem que engajar, o torcedor tem que acreditar que foi apenas um primeiro jogo, não podemos ver fantasmas. O Marcelo Rangel praticava várias defesas no primeiro tempo, mostrando que de fato é um baita de um goleiro, não é apenas um goleiro de Série B, um goleiraço, um capitão, líder desse time. Foi uma pena ter tomado o gol daquele jeito, mas só atletas do alto nível dele que acontece esse tipo de situação para fortalecer cada vez mais e ele mostrar que de fato é um líder, é um capitão, tem história nesse Clube do Remo, é um ídolo de fato que é. Também
me chamou a atenção foi o número de remates, né, que o Clube do Remo deu dentro do alvo, né, da baliza do Vitória, apenas um, e assim, um chute apenas, e o goleiro Marcelo Rangel não, fez várias defesas. O Vitória termina a partida com 7 remates dentro do alvo, sendo 2 eficientes, um estava impedido, e também esse que estava impedido, eu estou deixando esse jogador para o final, para mostrar que de fato o Jair Ventura tem o que o Juan Carlos Osório Scalá não tem, não é elenco, é sim o posicionamento, e sim entender da competição, entender o grupo de trabalho que ele tem. Ele transita, né, do ano passado para esse, chegando na 26ª rodada do Brasileiro, mantendo o Vitória na primeira divisão. Tem um elenco mais nas suas mãos, um elenco em que ele conhece a metodologia de trabalho, sabe de onde exportar de cada jogador, e foi primordial as suas 5 substituições na partida diante do Remo. Mexidas essas que mudaram o jogo. Exemplo foi do Fabri, né? Um jogador que até passou pelo Levante da Espanha, começou no Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul, novo, 25 anos, e nas últimas 3, 4 temporadas está a serviço do Vitória, mas no jogo de ontem entrou fazendo muita fumaça ali pelo campo. Foi um jogador que teve até o gol anulado, mas um jogador que mexeu com o jogo, né? O Jair Ventura traz ele consegue fazer essas transições bem feitas, cavando faltas, acelerações, faz um gol que não é validado, enfim, uma das mexidas dessas 5 que surtiu efeito. Eric com 2 assistências também foi primordial no jogo. O Renato Kaiser, um bom jogador, já mostrou que de fato um Fortaleza, agora no Vitória no ano passado, é um jogador perigoso, fez o gol. Então assim, não vamos ver fantasmas. Enfrentar o Vitória no Barradão não é fácil. Era um adversário acessível? Podemos dizer que sim, mas do outro lado também tem lados positivos. Mesmo ele perdendo o Bavi, o Jair Ventura trouxe à tona que seria primordial o Campeonato Brasileiro começar bem. E também me lembro bem de uma frase do Marcos Braz, que disse que o paraense é importante, mas que o foco principal era a manutenção no Brasileiro da Série A. Então o foco tem que ser buscar esses 45 pontos, não menosprezando o São Francisco, o Águia, o Paysandu, seja lá quem for, mas até defender o título, que é o atual campeão paraense, a importância do Juan Carlos Osório oxigenar esses jogadores, trazer uma memória para eles de que ainda tem muita competição pela frente, trazer que contra o São Francisco é importante dar minutagem para outros e que quarta-feira vai precisar vencer o Mirassol de qualquer jeito perante os seus adeptos, depois de 30 e tantos anos, 32 se eu não me engano, voltando à Série A, voltando à elite do futebol brasileiro, jogando dentro de um Mangueirão lotado, tem que ter uma prestação melhor, mais eficiente em termos ofensivos para que consiga vencer o Mirassol. Fechou? Foi o que eu vi do jogo, não vamos ver fantasmas, vamos torcer para contra o Mirassol conseguir fazer de fato um bom jogo, trazer esse volume de troca de passe, volume de posse de bola, que foi maior do que o Vitória, para resultados em gols, bola na rede. Foi isso que Iago Pikachu fez nos 2 jogos em que entrou, né, contra o Águia pela Copa Grão-Pará e também pelo Campeonato Paraense. Foi assim que o Aleph Manga criou situações, então tomara que eles consigam, que o João Pedro volte a fazer gols naquele estádio, que ele fez os gols primordiais para o acesso, tomara que também consiga. Eu não gostei da atuação do Marlon, achei muito abaixo, tomara que ele consiga voltar a ter um bom desempenho, e é isso que eu espero do Clube do Remo, um jogo bem conseguido, já diante do São Francisco, para ganhar moral contra o time do Mirassol, válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Fechou? Fiquem com Deus. Parei aqui para fazer esse vídeo, esse conteúdo que eu vi do jogo Vitória 2, Clube do Remo 0. E não vamos ver fantasma, vamos sim torcer e passar energia positiva. Tem muita coisa a melhorar, muita coisa a trabalhar, ajustando. São jogadores que chegaram, jogadores que vão se conectando ainda, se entendendo a forma de jogar. E é claro que aí o calendário não para. Já é São Francisco, Mirassol, Águia, Paysandu, Atlético Mineiro, são muitos jogos na sequência, mas no Brasileirão da Série A em janeiro já acabou, agora vamos para fevereiro, que seja um mês abençoado aí para o Clube do Remo. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!